Uhul! Alô Brasil, beleza? Saudações pessoas, para não perder o pique da casa. Aqui é Gabriel Divan e esse é o A Parte, a sua coluna quinzenal no feed do Vira Casacas, onde a gente discute as questões do mundo do direito, das leis, dos tribunais, de tudo que gira em torno desse universo, mas de uma maneira bem simples, de uma maneira feita para você compreender. Eu vim aqui, ao contrário da música, né? Eu vim aqui para explicar, eu não vim para confundir. Hoje não, pelo menos hoje não, né? Pois é, você já sabe então que nós somos o Vira Casaca, sim, um dos podcasts mais queridos, mais escutados do Brasil, que traz para você toda semana debates sobre as questões do mundo da política, da lei, da economia, do direito, da história, de tudo que você quiser, com convidadas, convidados, convidides maravilhindes, né? E a gente está lá marcando presença então na terça-feira em todos os agregadores de podcast, em sites de streaming, no nosso viracasacas.com, lá diretamente do site do feed, viracasacas.libsyn.com. Estamos no YouTube também e a prova disso é que todos os nossos episódios, todo o nosso conteúdo está lá na versão de áudio. E toda quarta-feira, quando não tem é live, né, meus amigos e amigas? Quando não tem é coisa ao vivo, na cara dura, a gente tem a coluna em vídeo, essa sim, do Fabrício Pontin, nosso parceiro, nosso aliado, que fala sobre a questão das eleições americanas. Quartas-feiras, democracia na América, ponto de interrogação. Pois é, né? Pois é. Aí, toda sexta-feira tem mais material para você. Quando não é o RT comentado, sucesso de público e crítica do pai fundador, Felipe Abal, é o A Parte, esse que você está ouvindo. Então, a gente tem conteúdo terça, quarta, sexta e em sextas vai alternando, repetindo no YouTube e em todos os tocadores de podcast, em todos os streams e tudo que tem por aí de graça. Se você é apoiador do Vira Casacas, é claro, a gente tem alguns conteúdos a mais para você, seja lá no apoia.se/viracasacas, seja lá na Orelo, onde você pode escutar por lá e fazer um troquinho e pingar pra gente, ou você pode se inscrever lá, se cadastrar e apoiar. Você faz o seu pagamento por lá. Olha, R$ 5 mensais para um vira-casacas que te oferece tanta coisa e segura a tua mão nos momentos difíceis, eu acho que não é muito, né? Não é muito. Vai lá, apoia o Vira-Casacas, divulga o Vira-Casacas, aí faz mais galera chegar aqui na gente, porque a gente tem que batalhar para propagar conteúdo de qualidade, é ou não é? Well, alright, né? Como diria o outro. E como diria o poeta, o tempo não para. Então vamos lá. Do que a gente vai falar hoje? Bom, vocês precisam de uma carona aí para algum lugar aí? Porque eu tô levando aqui, hein? O assunto, que piada infame, rapá. Que piada infame. O assunto do pai bola, rapidinho, papo reto, retíssimo de hoje é uberização. Sim, a gente está falando de não só decidir questões jurídicas a partir da lógica e da estrutura e do contexto dos trabalhadores de uma empresa específica chamada Uber, que todo mundo conhece, mas a gente está falando, inclusive, de um aspecto mais amplo quando se coloca na questão os trabalhadores que prestam serviços por meio de aplicativos, em destaque para todos esses que tiveram um crescimento exponencial nos últimos anos e mais ainda em relação à pandemia, e que, entre outros pequeninos, grandes, gigantescos, eu diria detalhes, paquidérmicos, né? Golias dos detalhes, eles não possuem vínculo empregatício e carteira assinada, porque considera-se aqui uma espécie de prestação de serviço que, embora detenha todos os requisitos básicos, principalmente o sofrimento do cidadão trabalhador em relação a uma relação habitual, a uma relação contratada, a uma relação com bilateralidade de emprego, não é assim considerada. E aí a Uber, está movendo um recurso extraordinário perante o STF para levar ao Supremo essa discussão, e não só para levar, como já levou, e não só já levou, calma, eu não estou falando que levou no sentido de vai ganhar, né? Como diria o nosso neo-ministro Flávio Dino aí, porque ele está dizendo, inclusive, que tem uns que não vão levar, né? Eu estou falando que ela trouxe para o Supremo, fez chegar lá essa questão. E aí a gente tem uma série de meandros, porque tivemos um julgamento importante na semana passada, uma semana atrás, e agora tem os desdobramentos pretendidos aqui em relação não apenas ao resultado do julgamento, mas como a tramitação desse julgamento, porque
quê? Tem uma coisa que pode acontecer, que está na lei, que está previsto, não é falcatrua, né? Não é tirar a coelha da cartola. Tem uma coisa que está prevista que pode dar para toda essa discussão um certo tempero a mais. É sobre isso que nós vamos falar aqui e eu vou pedir que vocês me acompanhem pelas notícias que saíram no G1. Pô, G1, Gabriel, o povo não é bobo. Não, tá, deixa para lá. Vamos só analisar a notícia primeiro e nós vamos fazer apoio também, obviamente, no próprio site do STF, enquanto informação oficial. Para quem quiser ir lá no stf.jus.br, você acompanha pelo número 1446336, repetindo, recurso extraordinário RE número 1446336, que ele vem do Tribunal Superior do Trabalho, mas ele tem origem numa ação trabalhista lá do Rio de Janeiro. Aí a primeira pergunta já é assim, Gabriel, mas isso é lá da Justiça do Trabalho? Como é que funciona isso aí? Que história é essa? É simples, gente. O STF, vocês já sabem, ele é o responsável pelo controle maior, pelo controle constitucional de alguma coisa. E a gente sabe que nós somos um Estado de direito, onde os poderes e as leis e esse entremeio se exerce a partir de regras definidas em direito, e a maior das normas de direito que nós temos é a nossa Constituição. É nela que estão os parâmetros, inclusive, de como é que as outras normas têm que ser aplicadas. Então, a Constituição manda na Justiça do Trabalho, a Constituição manda em como é que tem que decidir o juiz criminal, a Constituição manda como é que tem que ser a lei tributária, a Constituição manda na porra toda, para falar um bom português, né? Ou um mau português, enfim. Claro, a Constituição não diz tudo o que você tem que saber sobre todas essas coisas, porque ela é a Constituição. Ela não é um livro minucioso, ela é um livro que, a nossa até que é bem grandinha, mas ela vai dar diretrizes, e o STF faz a guarda da Constituição. O STF diz como é que ela tem que ser interpretada. O STF diz quando uma norma inferior, por exemplo, ou quando uma aplicação ou interpretação dessa norma é inconstitucional e deve parar de ser aplicada, ou em alguns outros casos, como é que ela deve passar a ser aplicada. Enfim, vocês já entenderam, né? Eu desconfio que você já sabe disso. Até porque quem ouve a parte, né, não precisa ser nem da área para estar ligado aí em umas coisas. Ah, a parte é cultura, meu brother. Bom, vamos lá. Então, o STF vai analisar em recurso extraordinário uma ação trabalhista. Ela chegou dentro da Justiça Trabalhista até o máximo onde se pode chegar, que é o Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, que é como se fosse... Eu vou fazer uma comparação meio boba aqui, tá? Não é para pensar exatamente isso, mas vamos lá. É como se fosse o STJ da Justiça do Trabalho. Quer dizer, é o nível máximo antes do STF. É o último grau onde você vai discutir questão específica, porque quando chega no STF, você está discutindo constitucionalidade. Então, pode ser que seja da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho. Quando chega no STF alguma coisa, é porque você quer uma discussão maior, uma discussão de fundo constitucional, ou seja, é a mãe de todas as discussões sobre um assunto. Portanto, sim, uma ação trabalhista que vai bater lá no TST, ela tem o condão de talvez chegar no STF. Por que talvez? Porque quem estudou um pouquinho ou quem ouve o à parte, né, o Deltan Dallagnol, por exemplo, não parece que faz nenhuma... Bom, né, quem estudou um pouquinho e quem ouve o à parte já sabe que o STF não é uma instância no sentido normal, não é qualquer coisa que chega lá. Não é qualquer coisa que você perdeu, recorre, aí vai para o outro, aí perdeu, recorre, aí vai para o outro, aí perdeu, recorre. Não. As instâncias superiores, elas têm graus de possibilidade de análise, elas têm freios, elas têm barreiras, elas têm, né, leão de chácara na frente do portão dizendo assim, vai para onde? Tá pensando que é quem? Brincadeiras à parte, pessoal, a gente tem que lembrar que essas instâncias não estão aí para receber qualquer reclamação em relação a qualquer coisa de fato ou de direito que você queira recorrer. Elas estão ali para fazer uma compreensão e para fazer uma aplicação ou uma uniformidade bem específica. Mas ainda no caso do STF. E aí, gente amiga, o STF tem uma coisa que eu também já expliquei para vocês aí em algum outro programa que funciona, que é a questão da repercussão geral. Então, agora eu vou puxar a notícia do G1 aqui, que é uma notícia da decisão que foi sexta-feira passada, e aí a gente começa a conversar, tá? E aí depois a gente puxa, inclusive, o link da notícia mais atualizada desta semana, tá? Vamos lá, então. Eu vou me referir primeiro à matéria que saiu lá no 1/3 de 2024 por Fernanda Vivas, TV Globo Brasília, que está no site do G1. Por unanimidade, STF decide aplicar repercussão geral no debate sobre vínculo de emprego para trabalhadores por aplicativo.
Em outro julgamento, ministros vão elaborar a guia a ser aplicada em processo sobre o tema. Segundo o relator, há mais de 10 mil casos na Justiça do Trabalho sobre o assunto. E aí a gente continua rapidinho com a Fernanda Vivas aqui, só mais um pouquinho. Ó. O STF decidiu por unanimidade o amplo alcance na discussão sobre a existência ou não de vínculo de emprego entre motoristas de aplicativo e as plataformas que prestam serviços. Em termos técnicos, os ministros concluíram pela aplicação da chamada repercussão geral, ou seja, o futuro entendimento do STF sobre esse tipo de emprego uberizado vai valer também para decisões das instâncias inferiores da Justiça em casos semelhantes. Bom, isso aqui, pessoal, foi decidido por unanimidade pelo STF, toda a turminha votou a favor, inclusive o nosso Dinão aí, né, mais novo ministro, caçula dos ministros. Bom, o que significa isso, pessoal? Por enquanto, nada. Por enquanto, nada. Aliás, é até bom que tenha esta decisão. Eu não sei como é que vai ser o teor final da coisa. Eu torço para que seja né? Mas, por enquanto, a decisão da repercussão geral, ela serve apenas para uma coisa, minha gente. Você submete um recurso extraordinário ao STF e o STF analisa numa sessão virtual, numa sessão onde os ministros depositam seus votos numa espécie de fórum. Eu já expliquei para vocês como é que funciona a sessão virtual, né? A decisão, por exemplo, de repercussão geral é assim. Fica aberto lá, é como se fosse um fórum de comentários, é o Reddit, né, dos ministros. Fica aberto um fórum e eles têm que depositar eletronicamente seus votos, e aí depois você vai fazer a contagem, né, do que ficou unânime, do que ficou por maioria, do que não ficou. Qual é a função da repercussão geral, minha gente? É dizer que, sim, um recurso, entre aspas, merece ser apreciado pelo STF. É uma forma deles controlarem o que eles vão apreciar e onde é que eles vão se meter, né? Portanto, é um requisito. Você só faz chegar para a apreciação do Supremo um recurso que o próprio Supremo reconheça que é uma questão de repercussão geral. E aí vem o 2, que é justamente o quê? Quando os ministros reconhecem a repercussão geral, eles estão dizendo que é uma matéria que precisa ganhar algum tipo de decisão para organizar, para uniformizar as outras. E aí vem 3, a questão de que, quando os ministros reconhecem repercussão geral, eles estão dizendo não só que a matéria é de interesse e é de necessidade de ter uma implicação constitucional dada pelo Supremo. Eles estão dizendo também que isso vai ser feito para a gente criar, entre outras coisas, uma jurisprudência que vai passar a ser vinculante. Ou seja, é um tipo de entendimento que o STF vai cravar sobre alguma coisa e ele vai ramificar para baixo, ele vai descer a ladeira, porque os órgãos, todos os outros que são inferiores, obviamente, vão ter que cumprir se o STF disser, por exemplo, que uma coisa é inconstitucional, ou é constitucional, ou é legítima ou não é. Os outros tribunais não podem simplesmente negar. E se negarem, a coisa sobe, bate lá em cima e cai que nem uma marreta de novo. Vocês entenderam, né? Então, dizer que os ministros foram unânimes julgando a repercussão geral desse caso não significa nada ainda. Só significa dizer que todos os ministros acham que isso é caso para o STF decidir. E ora bolas, né? Convenhamos que é. Convenhamos que é, né? Ah, Gabriel, mas por que não fica só na Justiça do Trabalho, já que é uma questão trabalhista? Porque a gente tem que entender que o objeto do recurso ele é uma coisa muito maior. Ele é aquela questão de poder ou não poder reconhecer, ou ter que reconhecer, ou ser obrigado a, ou nem precisa, reconhecer vínculo empregatício em relação de emprego. E veja bem, não é todo o trabalho que você presta aí que é emprego. Não é toda prestação de serviço que é emprego. Não é tudo que você pode exigir uma série de benefícios, direitos e questões que são equivalentes a vínculo de emprego. Nesse caso, eu vou dizer bem baixinho, esse caso tá? É, tá? O ministro, se estiver me ouvindo, tá? Vamos ser bem sinceros, esse caso tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? A gente está então falando de uma questão que vai mexer com direitos fundamentais, direitos sociais, direitos trabalhistas, de uma maneira que vai implicar diretamente naquilo que a Constituição protege ou não. Então não é só uma questão do pessoal do direito do trabalho, aí, alô Felipe Abal, né? Não é só uma questão do direito do trabalho e suas instâncias de justiça decidirem isso, e sim uma questão da gente estabelecer um parâmetro que vai ter que valer para todo mundo, inclusive e principalmente para a Justiça do Trabalho. Bom, então sim, a questão está com o STF e é unânime para os ministros que sim, isso aí tem repercussão geral e isso aí é uma coisa que precisa ganhar um ponto final, ou pelo menos um ponto final que parece o final, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas, né?
Daí a nossa repórter do G1, a Fernanda, continua dizendo assim, ó, encerrada esta etapa, o processo prossegue e o relator, o ministro Edson Fachin, pode tomar providências como realizar audiências públicas, e agora atenção, ou suspender processos que tratam do tema no Poder Judiciário. Ixi, como diz o Oda, xiii. Que é isso, Gabriel? Eu vou explicar agora, tá? Eu vou explicar com base em uma outra notícia. Deixa eu ver se é da Fernanda também aqui, pra gente seguir com ela. Eu gostei dessa moça aí, gosto do nome dela, inclusive, acho muito bonito. Ó, é dela mesmo, é a garota do Uber no STF aí, a nossa repórter Fernanda Vivas. Então, eu vou seguir com outra matéria dela, esta agora do início da semana, segunda-feira. Uber pede suspensão de processo sobre vínculo de trabalhadores após STF determinar repercussão geral. Tá. Então a gente já sabe, o STF votou eletronicamente, bonitinho, os ministros lá postaram seus comments, né, no fórum, né, na audiência da sessão virtual e decidiram por unanimidade, ninguém discordou que esse assunto é um assunto que o STF tem que tratar, é repercussão geral. Bom, agora, dentro do recurso, a Uber, que é a recorrente, ou seja, é quem está movimentando o recurso, fez uma petição, fez um pedido que precisa ser avaliado pelo relator, que é o nosso Edson Fachin. Então, o que foi pedido? Eu vou seguir com a reportagem aqui, depois a gente explica, né, como sempre, as usual, né? Bom, vamos lá. A Uber pediu nessa segunda-feira passada ao STF a suspensão de processos nas instâncias inferiores da Justiça sobre eventual vínculo de emprego entre motoristas e entregadores e as plataformas de aplicativo. A empresa tomou essa medida após o STF decidir que vai fixar um entendimento sobre a existência do vínculo, ou seja, o STF reconheceu que vai julgar isso, que vai decidir o recurso, que vai botar na mesa, né, e vai dar uma decisão definitiva para um lado ou para o outro. Dizendo isso, a gente tem um pequeno problema. Por quê? Porque está todo mundo, é óbvio, né? É óbvio que quem trabalha sol a sol, né, madrugada a madrugada, ganhando uma merreca, para esses aplicativos aí, né, com uma questão que é toda escancarada com um cara de que tem vínculo empregatício, mas fica naquela zona nebulosa, zona do agrião, né? Todo mundo entra com ação, entra com pedido na justiça, entra com recurso, tudo mais. Então, tem muito caso no Brasil tramitando nesse sentido. Ó, na reportagem diz assim, ó, eu não sei se o dado é verdadeiro, porque é o dado que a recorrente está afirmando, né, talvez seja mais, e é o dado que está na reportagem aqui e me parece sólido. Vamos lá. A empresa citou no pedido dados da Procuradoria-Geral da República, ou seja, o dado vem, aliás, da PGR, né, não é nem da empresa, segundo o recurso, que registraram mais de 17 mil processos sobre a questão apresentados na Justiça, no sentido amplo, justiça, né, processos, até maio do ano passado. Também inclui informações da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, que cita 12.192 ações. Tá. Então, seja a PGR, seja a Mobitec, né? Temos dados aí de que tem pelo menos, então vamos fazer um corte baixo, vamos deixar barato, vamos dizer assim, que tem pelo menos 11 mil processos atualmente tramitando na justiça. Tem muito mais, tá? Mas tem pelo menos 11 tramitando, pedindo vínculo empregatício sobre isso. Tá, Gabriel, mas então o Uber quer suspender o quê? Como é que é? Bem, eu vou pedir agora que quem tiver paciência pode ir ali, pode abrir uma aba aí, pode abrir no navegador aí, mas quem não tiver paciência só me ouve que tá tudo bem, obrigado, tá? Eu vou dar um pulinho no Código de Processo Civil. Processo civil, Gabriel? Sim, por quê? Porque a tramitação e efeitos de recursos para os tribunais superiores, desde 2015, foi compilada, foi condensada no Código de Processo Civil. Então, tem coisa ali que tem a ver com a tramitação dos recursos nos tribunais superiores, por exemplo, STF, STJ. E tem coisa ali que vai valer para todos os outros, vai valer para o penal também. É claro que tem diferenças, tem prazos, tem peculiaridades que no penal, no trabalhista, você vai ter que fazer uma filtragem. Agora, o grosso da matéria, o miolo da matéria, a coisa está ali estruturada a partir do Código de Processo Civil. Então, vamos dar um pulinho lá, A partir, então, como eu falei, de 2015, quando entrou em vigor o CPC, o Código de Processo Civil, e algumas leis posteriores, como, por exemplo, a 13256 de 2016, houve algumas modificações ali que, entre outras coisas, priorizam a função dos tribunais, e principalmente os tribunais superiores, no que diz respeito a uniformizar a jurisprudência inferior.
Um exemplo disso são alguns mecanismos que o próprio código fornece para que a gente possa lidar com coisas parecidas. São hacks, né? São ferramentas que se pode utilizar, como, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Eu acho que o nome é bem autoexplicativo. A gente consegue suspender o andamento de algumas demandas que tenham relação com uma que está para ser decidida, que pode firmar jurisprudência. A gente tem isso como uma possibilidade de controle até dos tribunais inferiores em relação ao que anda, o que não anda e o que está para ser decidido lá em cima ou não, qual é a ordem que veio lá de cima. E o próprio código aqui, lá no artigo 1035, sim, senhores, 1035, o Código de Processo Civil é ondas de Nazaré, né? Ele não acaba nunca, né? Bom, enfim, o 1035 é o artigo que vai falar da questão da repercussão geral. Ele vai dizer: o Supremo, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. Ou seja, a primeira análise aqui, a primeira alerta que se faz é que não vai julgar o Supremo quando ele próprio não reconhecer a repercussão geral. Aqui a gente já sabe que foi reconhecida. E aí haverá repercussão geral quando tem questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Esse é um dos fatores, é um dos quesitos para ter repercussão geral. Ou seja, uma decisão que o Supremo precisa dar em relação a coisas que fogem apenas daquele âmbito do recurso que está lidando com as partes. Tem a ver com uma questão de o Supremo determinar um padrão que vai servir para os outros também. Isso a gente já sabe. Bom, eu quero que vocês vão lá para o parágrafo 4º do 1035, ou não vão a lugar nenhum, fiquem aí porque eu vou ler ele, né? Que diz assim: o relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros subscrita por procurador habilitado nos termos do regimento interno. Ou seja, é o que está acontecendo aqui. Esse processo está cheio de gente que a gente chama de amicus curiae, né? Os amigos da corte, aqueles que vão lá para dar opinião, que vão se manifestar, que vão fazer sustentação oral, que fazem petição. Eles querem participar da discussão. Já que a discussão é no Supremo, é de repercussão geral, às vezes é reconhecida a necessidade de ouvir partes interessadas, ainda que não sejam partes no sentido literalmente processual. E aqui tem no parágrafo 5º a questão que para nós é a mais importante. Reconhecida a repercussão geral, o relator, no Supremo Tribunal Federal, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Quando a lei fala ali que determinará, parece que assim, quando reconhecer a repercussão geral, tem que parar todos os processos que versam sobre aquela matéria, todos os processos que lidam com aquele assunto e tem que parar tudo. Não, não é obrigatório. Não é obrigatório, embora o texto faça parecer que é. O próprio STF, por exemplo, no recurso extraordinário 966-177 do Rio Grande do Sul, relatado pelo Fux em 2017, ele mesmo já diz que a suspensão do processamento prevista no parágrafo 5º do artigo 1035 do Código de Processo Civil não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral. Ou seja, tem que fazer aqui o que a recorrente, no caso a Uber, fez. Está pedindo para o relator, assim, aqui, faz o seguinte, cara, já que vocês vão julgar isso aí, suspende, paralisa, congela, parou todos os processos e recursos que estão lidando com essa questão. Todo mundo que está pedindo vínculo empregatício, segura. Aí o cara vai dizer: porra, mas e como é que a galera recebe a grana? A galera que está pela hora da morte lá, Gabriel? Pois é. Pois é. Agora, é uma coisa que a recorrente pode pedir e é uma coisa que não seria estranho o relator reconhecer. Afinal de contas, pessoal, a gente tem que lembrar que a decisão que vai sair do STF é uma decisão que vai passar a pautar a discussão. Se o STF disser que sim, tem vínculo empregatício, bom, aí não adianta a Uber passar a dizer que não tem. O STF disser que não é vínculo empregatício CLT. Então não adianta o cara entrar pedindo vínculo, porque ainda que ganhe em alguma instância que queira contrariar o pai, que queira contrariar lá a cúpula, quando chegar lá vai perder, cara. Então, não foge da razoabilidade, não foge de uma coisa que pode até ser lógica, você fazer um pedido e esse pedido ser deferido para essa suspensão. Porra, de novo, o cara que está lá pedindo o negócio tal, quer dizer que agora ele vai ficar trancado até o STF. O STF vai sentar em cima desse negócio até quando? Bom, a gente não sabe, né, gente? Tem audiência pública, consulta, vai ter uma série de coisas, porque este é um julgamento que, sem dúvida nenhuma, vai alterar rumos e vai ser drástico em relação àquilo que ele pode vir a decidir.
Então eu vou dizer de novo, todos os ministros serem unânimes em dizer que tem repercussão geral, não significa que eles estão para um lado ou para o outro. Talvez se eles negassem a repercussão geral, eles estariam querendo dizer que o STF não quer saber disso e tudo mais, então aí talvez seria alguma coisa um pouco mais favorável visivelmente à empresa, né? Agora, todos disseram que tem repercussão, então todos querem votar, todos querem ir para a peleia, ir para a disputa, para dizer alguma coisa em definitivo como opinião do plenário do tribunal. Bem, o que vai ganhar? Não sei. A gente já tem algumas opiniões de alguns ministros aí que você vê que já são favoráveis a uma ideia. O próprio ministro Alexandre, no ano passado, ele mandou para a Justiça Comum, ele tirou da Justiça do Trabalho uma ação que, entre outras coisas, pedia a mesma coisa, mas não era em relação ao Uber, era em relação ao Cabify, né? Então, a gente tem aí possibilidades de fogo cruzado no plenário do STF sobre isso. Mas o que eu queria dizer que é uma coisa ainda mais complicada, que a gente deveria prestar atenção, é que no meio dessa confusão, dessa fumaceira toda, teve um projeto de lei para regulamentar o tema. Claro que isso aí pode vir a cair por terra se o STF for lá e, pimba, decidir o contrário. Agora, vamos lá, tem um projeto de lei. O projeto de lei, no caso, segundo ainda a nossa reportagem favorita aqui, ele está aqui colocado, ele foi assinado no Palácio do Planalto, numa cerimônia que cria um pacote de direitos para motoristas de aplicativos. No entanto, o projeto apresentado pelo governo, coloca esse abacaxi aqui para a gente descascar. Ó. Segundo ele, não haverá vínculo de trabalho entre motorista e aplicativo previsto pela CLT. O projeto defende que motoristas recebam um valor mínimo por hora trabalhada e, junto com as empresas, contribuam com o INSS, o que permitirá que sejam segurados pela Previdência Social e tenham direito aos benefícios. Entre outros pontos, o projeto propõe jornada de trabalho de 8 horas, podendo chegar a 12, se houver acordo coletivo, né? Criação da categoria trabalhador autônomo por plataforma. Porra, tem o capitalismo de plataforma, né? E tem o seu filho agora, que é o trabalhador da plataforma. É o empregado? Não, é o trabalhador da plataforma. Bom, o trabalhador poderá escolher quando trabalhar e não haverá vínculo de exclusividade. Sim, né? Alta vantagem. Então, você que quer trabalhar às 6h15 da manhã até às 4h22 do outro dia sem parar, né? Você pode escolher, né? Ah, não, mas é que tem a jornada de 8, tem a jornada de 8, que pode ser 12, que dependendo do acordo coletivo pode ser... entenderam, né? Entenderam. Bom, a gente tem que ter regras de oferta de viagens reconhecidas, tem que ter remuneração mínima, mas ganho variável com as corridas, e a hora trabalhada deve ter o valor de R$ 32,09. Bom, então assim, se isso aqui e óbvio que isso aqui passou pelas empresas, né, pessoal? É óbvio que passou pelas empresas. Se isso aqui é o que eles estão dando de braço a torcer, é sinal de que eles podem dar de braço a torcer rindo, né? Rindo, convenhamos, porque quando tem legislação, direito e engronha trabalhista pesada, aí os caras brigam, eles brigam até debaixo da terra, eles morrem e continuam, o esqueleto deles continua brigando. Aqui, se está pintando um projeto que está dando essas condições, é porque eles poderiam dar o triplo dessas condições aqui, né? A gente sabe como é que é, né? Pô, Gabriel, mas é que talvez facilita pro cara, meu. Talvez facilita para o cara, porque o cara talvez ele nem queira ser CLT. Olha, gente amiga, o negócio é o seguinte, né? Você pode até encontrar autônomos e terceirizados e bico e coisa parecida que ganha muito mais por fora e tudo. Claro que pode. Agora, você vai dizer que um trabalhador não quer ser CLT, que o cara não quer ter direitos reconhecidos, que ele não quer ter o INSS nas condições previstas e que, principalmente, ele não quer uma relação de emprego-empregado, patrão-empregado, com um empregador que é certo, que é fixo, que ele sabe, inclusive, para quem reclamar em relação ao que ele pode acionar. Olha, é um projeto do governo, como eu falei, então, assim, é aquela história, né? Vamos fazer um acordo aqui, vamos chamar as empresas, vamos ver o que elas querem oferecer. O clima é esse, né? Bom, no recurso que está em jogo no STF, né, a Uber argumenta, aí, de acordo com o próprio site do STF, que a decisão do TST, que é a decisão que oferece direitos e regulação de vínculo trabalhista, tolhe, é por isso que eles recorreram, né, para cima dela, tolhe o direito à livre iniciativa de exercício da atividade econômica e coloca em risco um marco revolucionário nos modelos de mobilidade urbana, com potencial de inviabilizar a continuidade das... Cara, eu reconheço que tem muita questão trabalhista e jurídica importante e muita questão que não é óbvia para ser discutida num recurso como esse.
Eu reconheço, inclusive, que se passar, ora, se criarem a categoria trabalhador autônomo da plataforma, né, seja lá o que for, né, é só para esse caso que criam essa porra. Se reconhecerem em sindicato, e se o sindicato não pelegou, sindicato forte, trabalhar em função dessa nova categoria, dessa nova forma, eu reconheço que isso aí é uma coisa que talvez faça parte do interesse dos trabalhadores, eu reconheço que isso aí a gente tem que discutir com razoabilidade econômica, a gente sabe que essas empresas não estão aí para perder, ninguém aqui é bobo, né? Não tem mais bobo no futebol, né? Embora eu já tenha feito a piada do povo não é bobo, né? Em relação à rede bobo, a Rede Globo e o G1. Bom, a gente sabe tudo isso, né, gente? Tudo isso. Agora, este papinho de um potencial de inviabilizar a continuidade da atividade da empresa. Cara, é impressionante como esses caras, eles ficam onde eles estão lucrando e quando eles têm que pagar um palito, aí começa a choramingar. Está inviável, eu vou ter que ir embora. Cara, pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus, cara, este papo não. Se eu sou o relator, eu digo assim, ó, olha, eu vou atender o pedido aqui da requerente, mas de ofício, em decisão monocrática, eu já vou dizer de antemão aqui, ó, não vem com o papinho de que vai ter que ir embora se perder, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, não. Este papinho não. Não dá para aguentar isso aí. É um marco revolucionário, não sei o quê. Sim, um marco revolucionário é o cara trabalhar sem garantia empregatícia, né? Trabalhar que nem uma mula, que nem um camelo. Tá bom. Aí entra em cena na internet, né, os defensores de bilionários e os fanáticos do livre mercado que não conseguem enriquecer com o livre mercado, né? Daí os caras assim, a Uber gera empregos, vai sair a Uber. Porra, então é o seguinte, meu, ou tu gera empregos e tu reconhece que tu está gerando empregos numa relação de emprego e tu paga inclusive os impostos devidos em relação a isso e as contribuições sociais relativas a isso, ou então tu começa a usar um outro termo, né, cara? Tu começa a usar um outro termo. Mas o debate não é esse, cara. A Uber gera emprego. Sim, velho, então fique aqui gerando empregos aqui, mas todo mundo, você aí, você que eventualmente está me ouvindo, que tem uma mercearia na esquina e se acha um grande empresário e acha que o livre mercado é sufocado pelo Estado, não sei o quê, ao invés de ficar fazendo esses brados aí que só ajudam os caras da camada de cima, quem sabe tu não cobra as grandes empresas para pagar o mesmo que tu paga para o teu empregado, para pagar a quantidade de impostos proporcionalmente ao que tu paga. Que o cara reclama aí os impostos, não sei o quê. Pois é, meu, só que sabe o que essas empresas estão fazendo? Eles estão querendo não pagar. O que você paga, eles não pagam. O que você tem que pagar direitinho para o empregado, eles não querem pagar, né? Então, vai aliviar o teu? Não. Então, trabalha para que eles paguem também. Burro, né? Burro, né? Aí vem, né, porque gera emprego. Cara, eu não quero que deixe de gerar os empregos, eu só quero que, inclusive, os empregos sejam mais garantidos e melhor remunerados. Mas a empresa vai embora. Bom, é assim, então, o capitalismo, esse da nova tecnologia revolucionária das relações de consumo e prestação de serviço, ele é um chorão, ele é uma criança que chora porque não consegue pagar o que deve em relação a pessoas que trabalham. Porra! Pelo amor de Deus, né? Pelo amor, eu comecei bem light, né? E terminei assim. Talvez seja porque sextou e tá na hora de eu ir me embora aqui, né? Vou falar que nem o Abal aqui, né? Espero que vocês estejam, sei lá, putos da cara. Enfim, apoie, escute o Vira Casacas, pense nessas questões. Isso ainda vai dar muita água passando por baixo da ponte, muito pano para manga. E a gente se fala sobre isso aqui em algum momento próximo, eu aposto. E a gente se fala sobre outras coisas ou não nos episódios do Vira Casacas e daqui a 2 semanas no outra parte que vai vir. Vem quente! Valeu, beijo!